O Brasil lembra hoje os 35 anos da Lei da Anistia, um dos momentos mais importantes da história recente do país. No Rio de Janeiro, um ato lembrou a perseguição militar aos sindicatos e a luta pela abertura política. O ato no Rio foi para lembrar a resistência de sindicatos e trabalhadores à repressão sofrida durante a ditadura militar. No evento foram ouvidos testemunhos de trabalhadores, representando algumas das categorias atingidas naquele período. Os depoentes relataram episódios de perseguição de que foram vítimas durante a ditadura e a luta pela anistia. O Rio de Janeiro concentrava 80% das estatais do país e foi um dos estados que mais sofreram com a repressão a dirigentes sindicais e a trabalhadores sindicalizados. Os sindicalistas aqui, eles participaram não só de uma luta pelas questões mais específicas da classe trabalhadora, como também por questões nacionais. Para o dirigente sindical, relembrar a repressão sofrida pelos trabalhadores é importante porque ajuda o país a não querer repetir esse capítulo em sua história. Para ele, os 35 anos da Lei de Anistia devem ser comemorados, mas ainda é preciso avançar no amadurecimento da democracia no Brasil. Ali começou o retorno da democracia que a gente até hoje luta para consolidar. Ainda é tênue a nossa democracia. Nós conseguimos a democracia política, mas falta ainda a democracia econômica. A anistia foi aprovada pelo Congresso Nacional em 1998, mas os termos da lei foram impostos pelos militares. É que eles ainda tinham forças para impedir a punição dos agentes da ditadura que cometeram graves violações dos direitos humanos. Rosalina foi presa em 1971 e torturada por agentes da ditadura. Em 74, seu irmão Fernando foi preso pela repressão e desapareceu. Isso foi um desespero que nos levou a vários locais, a buscas intermináveis. A minha mãe se tornou uma lutadora. Mulheres como ela, parentes de presos e desaparecidos políticos, formaram em 75 o movimento feminino pela anistia. A esperança era libertar os presos políticos, permitir a volta de exilados e conseguir informações sobre os desaparecidos. O movimento ganha força e em 78 é organizada em São Paulo uma sessão do Comitê Brasileiro de Anistia. Nós sabíamos quem era o inimigo. Era a ditadura. Isso fez com que nós reuníssemos os mais amplos setores da sociedade que estavam contra a ditadura. Este foi um dos principais locais de reunião do Comitê Brasileiro de Anistia em São Paulo. A atriz Ruth Escobar, como tantas outras mulheres, lutou pela anistia e viajou durante 2 meses com a caravana que visitou presos políticos por todo o país. Entre os apoiadores da anistia estavam intelectuais, artistas e ainda o senador Teotônio Vilela, da Arena, o Partido dos Militares. O movimento repercute dentro e fora do país. Em 22 de agosto de 79, o Congresso aprova a Lei da Anistia. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. E esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. A lei foi uma vitória para o movimento, mas que logo se mostraria incompleta. Esses companheiros estavam voltando, era uma grande alegria, mas os nossos não voltaram para casa e não soubemos onde eles estavam, né? A anistia surgiu numa imposição no Congresso Nacional que nos fez estar diante de um prato feito, um projeto feito que não admitia mudanças nem alterações. Para a Procuradora da República, Eugênia Gonzaga, a impunidade dos agentes da ditadura se trata de uma interpretação equivocada da Lei da Anistia. Ela é autora de uma ação que pede a responsabilização de ex-comandantes das Forças Armadas por violações a direitos humanos. Nós entendemos que é uma decisão política de tentar se conformar a uma situação vigente no país. Tanto equivocada tecnicamente que 2 anos depois veio a decisão da Corte Interamericana dizendo exatamente o contrário do que disse o Supremo Tribunal Federal.